Olá, boa tarde. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. É muito bom estar em sua companhia e nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 20 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta edição de sábado. E olha só, nós vamos começar com uma notícia triste. Infelizmente, nesta madrugada, um acidente em uma rodovia de Minas Gerais deixou 30 pessoas mortas. Um ônibus, uma carreta e um carro se chocaram. Vamos ver aí a reportagem. O fogo podia ser visto de longe por quem passava pela BR-116 em Lajinha, interior de Minas Gerais. As imagens mostram que os veículos ficaram completamente destruídos, irreconhecíveis. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 285 e envolveu um ônibus, uma carreta e um carro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu às 3h30 da madrugada deste sábado. As autoridades afirmaram que o pneu do ônibus estourou e o motorista perdeu o controle da direção, batendo contra a carreta, e o carro que vinha logo atrás também foi atingido. Após a batida, o ônibus pegou fogo. O veículo saiu de São Paulo na sexta-feira e tinha como destino Vitória da Conquista, na Bahia. A pista continuou interditada durante toda a manhã e início da tarde para a realização da perícia. 22 pessoas morreram no momento do acidente e, de acordo com a prefeitura, outras 13 pessoas ainda foram resgatadas com vida e encaminhadas para a UPA da cidade, Hospital Santa Rosália e Hospital Raimundo Gobira. Olha, e na Alemanha, um outro acidente de trânsito também deixou 2 pessoas mortas e mais de 60 feridas. O que aconteceu foi que o motorista avançou com um carro contra uma multidão que estava em um mercado de Natal. Vamos ver. Um motorista avançou com seu veículo contra uma multidão em um mercado de Natal na cidade de Magdeburgo, no norte da Alemanha. Pelo menos 2 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas. Um suspeito foi detido próximo ao mercado. Segundo Rainer Haseloff, chefe de governo do Estado Federado de Saxônia-Anhalt, do qual Magdeburgo é a capital, o suspeito é um médico saudita de aproximadamente 50 anos, que vive na Alemanha desde 2006. A Arábia Saudita expressou solidariedade com a Alemanha. O chefe de governo alemão, Olaf Scholz, considerou que o incidente suscita os piores temores. A ministra do Interior, Nancy Faeser, pediu recentemente um aumento da vigilância durante os mercados natalinos, mas sem mencionar ameaças concretas. O serviço de inteligência advertiu que os mercados de Natal eram um objetivo ideologicamente apropriado para as pessoas motivadas pelo islamismo radical. Em 2016, a Alemanha foi palco de um violento atentado contra um mercado natalino. Aquele ataque no centro de Berlim deixou 12 mortos e foi reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico. Vamos mudar de assunto para lembrar que ontem foi paga a segunda parcela do 13º salário. E muitos consumidores, claro, aproveitaram o dinheiro extra para comprar presentes. A previsão é que o movimento no comércio aumente bastante nesses dias que ainda restam até o Natal. Inclusive, um levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo mostra que 27% das pessoas deixaram para fazer as compras de última hora. Vamos ver. De acordo com a pesquisa, os itens que lideram a lista de presentes são vestuário, calçados, perfumes e cosméticos. O levantamento mostra também que 69,4% dos pesquisados devem comprar roupas e sapatos, além de outros itens para vestimenta, enquanto 25,9% afirmam desejar ganhar objetos dessa categoria. A maioria dos que presentearão pretende comprar até 3 presentes. De acordo com 33,7% dos entrevistados, eles vão gastar entre R$200 e R$500. Segundo a pesquisa, 34% disseram que os principais beneficiados com os presentes são os filhos, seguido das mães, com 24,3%, namorados, parentes e amigos e 2,4%. Os pais receberão os presentes. De acordo com a Fecomércio São Paulo, 62% pretendem pagar à vista com Pix, dinheiro ou cartão de débito. Outros, 37,5% devem parcelar a conta no cartão de crédito. Já na questão de se programar para a compra dos presentes, cerca de 40,26% já compraram os presentes antecipados e 31,8%
84% foram as compras uma semana antes do Natal. Com a última parcela do 13º no bolso, é o momento de muitos correrem para as lojas. E tem os atrasados que deixam para fazer as compras um dia antes da data especial. Esse grupo corresponde a 27,89% dos entrevistados. Para falar mais sobre esse assunto, sobre as compras aí de última hora e também a economia, nós vamos conversar agora com o especialista. O nosso convidado é o economista César Bergo. Boa tarde, César. Seja muito bem-vindo, claro, mais uma vez ao nosso jornal. É uma satisfação estar com vocês aí, Kleber. Estou à disposição. Olha, César, apesar da turbulência, né, que o mercado financeiro viveu, especialmente nessa última semana, principalmente por causa do dólar, a gente pode ver aí por essa reportagem que o comércio parece não ter sentido aí esses efeitos. A projeção para as compras de Natal continua bastante otimista, né, César? É isso mesmo, Kleber. Nós temos dois fatores importantes aí que levam as pessoas a saírem e buscar comprar um presente. O primeiro é o desemprego que caiu. Nós estamos com a menor taxa de desemprego desde 2015. E também a renda do trabalhador melhorou. Este ano nós tivemos o reajuste do salário mínimo pelo NPC e mais pelo crescimento do PIB. Então, as pessoas estão com dinheiro na conta, dinheiro na mão, e também esse programa de benefícios, tipo Bolsa Família, vai ajudar também algumas pessoas a adquirirem alguns presentes. Obviamente, os presentes terão um preço mais barato, mas não tenha dúvida, é um momento de festa e de comemoração, sim, Kleber. Pois é, você falou em comemoração. E essas compras de última hora que a gente viu aí na reportagem? São poucos dias, né, até o Natal. É um bom negócio comprar nesse momento ou até o comércio, os comerciantes se aproveitam, claro, dessa urgência de comprar o presente para cobrar um pouco mais caro? Tradicionalmente, Kleber, geralmente o brasileiro deixa para a última hora, né? Isso aconteceu com a gente na nossa geração, acontece hoje. Aos 45 minutos do segundo tempo, quando o juiz levanta a placa lá de 2 minutos, o pessoal sai para as compras, né? E não tem a dúvida que vai pagar um pouco mais caro, sim. Tem comerciantes que aproveitam esse momento para fazer uma cobrança maior. Mas tem outra parte de comerciantes que acabam fazendo promoção também, que não querem manter o estoque. Então eles baixam um pouco o preço e vendem a sua mercadoria. De qualquer forma, o importante é a pessoa se planejar para não comprar por impulso e não comprar coisas sem qualidade, né? Buscar a qualidade e, de fato, acaba acontecendo isso, mas já é tradicional, né? Você tem que lembrar as pessoas que o comércio fecha, né, no dia 24 a partir de meio-dia. Então tem que fazer suas compras, aproveitar o máximo para comprar bem e com qualidade também, Kleber. Correto. E outra coisa que me chamou a atenção é que a pesquisa, né, mostrou que 62% dos consumidores pretendem pagar à vista, o que é bom para o comércio e também bom para o próprio consumidor, né, César? Evitar o parcelamento é a melhor estratégia? Olha, a melhor estratégia é comprar num cartão de crédito parcelado sem pagar juros, né? Deixa para pagar daqui 30 dias, né? Você mantém o dinheiro aplicado, está rendendo cerca de 1% ao mês aí, que nós estamos vendo a Selic muito alta. Agora, não tenha dúvida que pagar também à vista é importante porque não se endivida, né? Então as pessoas sabem quanto que tem na conta corrente, pagam à vista e não tem o risco de se endividar. Agora, o importante, Kleber, nessa hora, é fazer com muita responsabilidade essas compras, né? E usar dentro do orçamento. Não comprar nada além do que o orçamento permita para entrar no ano 2025 com o pé direito e não ter problemas de dívidas, né, Kleber? Tá certo, César. César, muito importante, muito valiosa essa dica aí. Então eu peço para você acompanhar comigo agora essa outra reportagem. Olha só, ainda falando de economia, o pacote de corte de gastos do governo foi aprovado pelo Congresso, como aliás queria o próprio governo. Mas as alterações feitas pelos parlamentares diminuíram os efeitos do pacote em cerca de 2 bilhões de reais. Essa avaliação foi feita pelo próprio Ministério da Fazenda. Vamos ver. O fim de ano chegou com muitas incertezas para a economia brasileira. Dólar acima dos R$6, dívida pública em escalada, inflação e taxa de juros em alta. A saída que o governo encontrou para uma possível reviravolta nesse cenário nada animador foi o pacote de corte de gastos,
onde a previsão inicial era economizar quase 72 bilhões em despesas no orçamento até 2026. Mas quando os textos do pacote foram para votação no Senado e na Câmara, alguns projetos e propostas sofreram alterações que impactaram diretamente no valor final que o governo planejava economizar. Dentre as principais alterações que desidrataram o pacote do governo estão super salários para funcionários públicos, que vão continuar da mesma forma. O pacote do governo pretendia cortar esse benefício, criando leis mais rígidas, mas o texto também foi alterado por leis mais fáceis de serem aprovadas. Outro ponto que foi desidratado foi a implementação obrigatória do cadastro biométrico para a continuidade de benefícios sociais. Inúmeras pessoas que recebem auxílio sequer têm dados atualizados, mas o texto sofreu alteração e deve se manter da mesma forma. E o retorno da cobrança do seguro DPVAT, zerado pelo governo federal desde 2020, era uma proposta que também foi derrubada. Com essas alterações, o prejuízo nas previsões do governo chegou a passar de 2 bilhões de reais. Nas contas da Fazenda, agora o alívio no orçamento será de 69,8 bilhões até 2026. Nós vamos voltar a falar agora com o economista César Bergo para comentar também esse assunto. César, a gente acabou de ver aí a aprovação do pacote, mas muito tem se falado na desidratação do pacote em virtude das mudanças feitas pelo Congresso. O resultado final foi muito aquém do que o governo esperava? Não, Kleber, não foi muito aquém, né? Muitas vezes eu tenho visto as pessoas comentarem, mas o que foi importante é que foi aprovado algo, né? O governo pode apresentar em 2025 novas propostas, encaminhar ao Congresso para redução de gastos. O importante é que o governo demonstrou que está com a intenção de reduzir gastos. Isso não acontecia. Então demorou algum tempo a elaboração desse pacote. Existem assuntos polêmicos que realmente requer mais análise por parte do Congresso. Agora, essa questão dessa palavra desidratação, na realidade, o mais importante é que foi aprovado algo que vai propiciar a redução de gastos, né? E o ano 2025 vai ser muito difícil o início dele, mas acredito eu que a partir do momento em começar a fazer efeito essa redução de gastos, o governo consegue equilibrar suas contas e o ano 2025 pode melhorar significativamente, sobretudo a partir do segundo semestre, viu, Kleber? Correto, César. E você citou aí que o projeto tem muitos pontos polêmicos. E entre as mudanças feitas pelo Congresso estão, por exemplo, a manutenção dos supersalários dos servidores públicos e os vetos, à volta do DPVAT, o que foi vetado, e também a exigência de um cadastro biométrico para quem está nos programas sociais do governo. Esse cadastro seria importante para retirar quem estaria recebendo indevidamente. Você acredita que o Congresso errou ao tirar esses itens do projeto? Não no fato de ter errado, né? O Congresso está ali para isso mesmo, para aprimorar a norma. Agora, não tenha dúvida que todo mundo exige do governo mais controle na distribuição desses benefícios. E quando o governo propõe um controle, vem o Congresso e derruba. Então, é importante sim saber para quem está pagando, para que as pessoas recebam devidamente, não quem não precisa receba. Com relação aos supersalários, realmente é muito triste, porque existe um teto, mas acaba que o judiciário e outras categorias conseguem driblar isso com outros nomes. Então o governo queria, de maneira limitar ao teto os pagamentos dos salários. Infelizmente, o Congresso não soube analisar corretamente isso, porque também ele seria prejudicado. Então, acabou legislando em causa própria. De qualquer forma, permitirá que o próximo ano sejam feitas mais leis para controlar o pagamento desses altos salários. E com relação ao TPVAT, é uma prática muito impopular, porque, de fato, muitas pessoas não utilizam isso. E aí precisa se pensar uma nova alternativa. Agora, somando tudo, não tenha dúvida de que houve, de fato, por parte do Congresso, alguma letargia no tocante de reter algumas dessas decisões. Também tem a questão da previdência dos militares, que estava em análise e acabou não indo adiante, mas 2025 está aí e o governo pode reapresentar novas leis e, quem sabe, conseguir esses objetivos de economizar mais, viu, Kleber? Tá certo, César. Mas antes mesmo das mudanças, o mercado já olhava com desconfiança e muitas restrições
esse pacote de medidas. Você acredita que o efeito dele deve ser tímido no mercado financeiro? Ainda outras mudanças devem acontecer no ano que vem? A expectativa do mercado é que ocorra novas mudanças, outras mudanças também, né? E, de fato, o pacote, quando foi anunciado, o mercado entendeu que não era suficiente. O mercado entende que é um pacote interessante, mas não é suficiente. Outras medidas deverão ser tomadas. E à medida que o mercado vai, de alguma forma, entendendo essa proposta, porque esse governo realmente estava gastando mais do que devia, isso vai acabar, de alguma forma, propiciando uma certa regularidade na gestão fiscal, e que é o grande problema nosso hoje. Nós temos hoje essa questão da predominância da questão fiscal, né? Nós temos desde no segundo semestre aí com os déficits e não cumprir a meta fiscal. De qualquer forma, o mercado aguarda que o governo seja suficientemente responsável para adotar novas medidas que atendam o cumprimento dos objetivos ou das metas fiscais, viu, Kleber? Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o economista César Bergo. César, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e um ótimo Natal para você. Para você também, meu amigo. Um grande abraço a todos aí. Um abraço. Grande abraço. E olha só, o Procon de São Paulo, ele fez uma pesquisa de preços dos produtos mais utilizados na ceia de Natal. E olha só que número alarmante. O preço de um mesmo alimento pode variar quase 190% de um estabelecimento para o outro na capital paulista. Acompanhe agora os dados na reportagem. Com o Natal chegando, muitas pessoas estão preocupadas com o aumento dos preços dos produtos utilizados na ceia. Segundo uma pesquisa do Procon de São Paulo, os produtos da ceia podem ter variações de preços de quase 190% em São Paulo. A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 13 de dezembro em estabelecimentos de 11 municípios paulistas e leva em conta 122 produtos alimentícios mais comuns nas ceias das famílias. Na capital paulista, a maior diferença de preço encontrada foi de 126,2% no valor de 1 quilo de azeitonas verdes com caroço a granel. Em um local, o produto estava sendo vendido por R$ 69,90 e em outro por R$ 30,90. Já no interior e litoral, na Baixada Santista, a maior diferença de preço foi registrada em um pacote de farofa de 400 gramas, que custava R$ 9,49 em um local e R$ 3,29 em outro, uma diferença de 188,4%. E um dos itens mais comuns nessa época do ano, os panetones e chocotones, podem variar de R$ 10 a quase R$ 29. Pesquisar os preços em vários estabelecimentos pode ser a melhor ferramenta para quem deseja economizar e comprar produtos de qualidade na ceia de Natal desse ano, já que os valores podem sofrer alterações. Olha, e por falar em ceia de Natal, o cardápio do brasileiro na ceia tem mudado bastante nos últimos anos. Ao invés de peru, chester e arroz com passas, o brasileiro tem preferido picanha, linguiça e costela. Uma pesquisa mostra que o churrasco tem ganhado cada vez mais espaço na mesa de fim de ano. O churrasco sempre foi presente na cultura do brasileiro, principalmente em comemorações ou feriados. Agora, no final do ano, não é diferente. O churrasco também ganhou espaço nas ceias natalinas e substituiu o tradicional pernil assado. Uma empresa de alimentos realizou uma pesquisa com mais de 5 milhões de entrevistados no período de 2 anos. Os dados revelaram que a tendência já vinha crescendo nos últimos anos, principalmente pela variedade e adaptação à realidade dos brasileiros. Até o momento, o churrasco fará parte de 30% das ceias brasileiras só neste ano. Os cortes de carne favorito dos brasileiros para a ceia são picanha, linguiça e costela. O motivo da mudança do cardápio do Natal pode ser atribuído a diversos fatores. O Brasil tem uma forte tradição de churrasco. O prato é uma opção mais acessível e pode ser adaptado às preferências pessoais de cada família. Além disso, o clima quente faz com que a ideia de um grande banquete com pratos pesados, como frango assado, não seja tão atraente. Para muitos, o churrasco combina perfeitamente com ambientes de diversão, relaxamento e socialização, o que torna uma ótima escolha para datas especiais como o Natal. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com outra especialista. Agora, nossa convidada é a nutricionista Thaís Pomini. Boa tarde, Thaís. Seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la no nosso jornal.
Boa tarde, Kleber. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. E, Thaís, a grande pergunta, né, que se faz nessa época do ano, eu quero repassar para você como especialista. As pessoas devem liberar a dieta e aproveitar esse momento, até que é um momento de confraternização aí em família, e retomar depois, no início do ano, ou a pessoa deve aproveitar, mas com moderação? Não, moderação sempre é a palavra-chave. Independente se é festa, deve haver comemoração, tem que estar com a família, tem que curtir, mas isso não quer dizer abandonar hábitos saudáveis. Por 2 motivos. Primeiro, porque você vai ter prejuízos à saúde, e segundo, porque sempre acaba batendo aquele arrependimento, né? Então as pessoas acabam exagerando, principalmente em bebidas e em comida, e depois vem aquele arrependimento, vem a promessa de ano novo, e não é interessante. Então, claro que é para curtir e claro que é para aproveitar, mas sempre com moderação. Deve ouvir essa pergunta todo ano, não é mesmo, Thaís? E agora, tem alguns alimentos em especial que você recomenda atenção, que as pessoas devem ter um pouco mais de cuidado? Alimentos que talvez sejam típicos dessa época? Sim. Normalmente são em excesso, claro, mas assim, evitar as frituras, doces em excesso e principalmente álcool, né? Se eu pudesse escolher um deles, eu escolheria o álcool, porque as pessoas acabam exagerando na bebida, e a bebida, além de ser algo extremamente calórico, também tem a questão da saúde. Então é prejudicial à saúde, tem a desidratação. Então, se for beber, que seja com moderação e que intercale ali uma água entre as bebidas, é bastante interessante. Excelente recomendação, Thaís. E olha só, a gente viu que o churrasco, acabou de ver aí na reportagem, né, tem ganhado mais espaço nas comemorações de fim de ano também. Aliás, é uma preferência nacional. E quais são os prós e contras desse hábito alimentar? Exatamente. Então, o churrasco, nós temos aí a facilidade, o gosto, nós temos o cultural, né? O churrasco, ele é um momento de socialização, então tem a possibilidade de escolhas saudáveis, mesmo dentro do churrasco. Eu mesma, eu já tô aqui de férias, estou até na fazenda, e é uma cultura mesmo, todo dia, todas as refeições praticamente são churrascos. Então, nós temos opções, escolher cortes mais magros. Então, não precisa... Eu vi aí agora na reportagem, né, que os cortes principais eram costela, picanha e linguiça. Mas tem opções mais magras. Então, fazer uma carne sem tanta gordura, frango, colocar filé mignon suíno, né, que as pessoas têm um certo preconceito com a carne de porco por ser mais gordurosa, mas o filé mignon suíno, ele é bem próximo em termos de gordura do frango. Então, as escolhas é que farão a diferença, não exatamente se vai ser churrasco ou se vai ser a ceia tradicional. Correto. E a gente viu também aí na outra reportagem a questão financeira, econômica, a grande variação de preços, né? Com criatividade é possível fazer uma ceia mais barata, mas também bastante saborosa? Existem opções de cardápio variadas para essa época do ano? Sim, é possível. Realmente, eu estive até fazendo essa pesquisa em mercados diferentes e em localizações diferentes. Então, entre as cidades tem muita diferença, e mesmo dentro das cidades, entre os mercados tem diferença. Então, o ponto 1 é realmente fazer uma pesquisa melhor, mas as substituições também são possíveis. Por exemplo, em relação às castanhas, Natal é muito tradicional o uso de nozes, mas nada impede que use amendoim. Então, eu fui até num mercado que era uma proporção muito grande mesmo. Era assim, as nozes e as castanhas numa proporção de R$120, enquanto o amendoim 29. Era muita diferença. Damasco, as frutas secas, tâmara, costumam ser mais caras, então a gente pode substituir por frutas que também concentrem carboidratos. Então, banana é uma opção, fazer farofa de banana. Tudo que a gente usaria nas frutas secas concentra mais nas nossas frutas, que são típicas, que são mais tradicionais, e a gente consegue um preço mais acessível. E agora eu acho que uma das grandes dificuldades é equacionar a necessidade alimentar, né, até a fome, ali a necessidade de se alimentar com o desejo.
já que o cardápio também é diferenciado e oferece, né, sabores que às vezes você não experimenta o ano todo. Como balancear isso? A necessidade e o desejo, esse desejo que pode ser a porta de entrada para o excesso. O ideal é que você consiga provar de tudo, mas não em grandes quantidades. Então, prefira porções pequenas, assim você consegue provar todo tipo de nova comida, ou de comida que você gosta, mas sem os excessos. E uma coisa que eu sempre falo muito, que é até uma brincadeira aqui entre os meus pacientes, é que eu falo que o Natal vem todo mundo, né? Ai, Natal, e o Natal é uma vez no ano. Então, assim, se você tá vindo consistente de 364 dias, Natal não devia ser uma coisa tão preocupante em relação à sua saúde, né? Natal é só um dia desse ano todo. Então, para um pensamento aí já para o ano que vem, controlar a sua saúde, sua alimentação durante o ano todo, para no Natal não ficar com essa angústia do que você vai comer exatamente nessa ceia. Tá certo? Então fechou com chave de ouro aí. Excelente essa mensagem. Nós acabamos de conversar com a Thaís Pomini, ela que é nutricionista. Thaís, muito obrigado e bom Natal para você também. Eu que agradeço, boas festas para todo mundo. Olha só, outro produto que faz parte da mesa do brasileiro e tem ficado cada vez mais caro é o café. E um dos motivos desse aumento é o calor. Isso porque as altas temperaturas contribuem para o surgimento de pragas que afetam as colheitas. Vamos ver. Se você, como um tradicional brasileiro, costuma tomar seu café pelas manhãs, deve ter reparado que o preço do grão aumentou nas prateleiras do supermercado. E o principal responsável pelo aumento é o aquecimento global. As pragas e doenças, os meses sem chuvas e lavouras inteiras perdidas são a realidade dos cafeicultores brasileiros em meio ao aumento da temperatura global. O momento mais crítico na produção do café é a florada, que costuma acontecer entre setembro e novembro. O calor e seca pode acabar causando um aborto floral, que é quando as flores não geram frutos. O café arábico, mais produzido no Brasil, aguenta uma temperatura entre 18 e 22 graus. E os dias que as temperaturas superam os 35 graus têm se tornado cada vez mais frequentes. Com isso, as áreas para cultivo têm diminuído cada vez mais, como mostrou uma pesquisa feita pela FGV Agro. Em Minas Gerais, por exemplo, quando a temperatura aumentar 3 graus, o total de terras consideradas impróprias para cultivo atinge 76% da área total do estado. E os impactos já estão aparecendo no mercado. A produtividade nacional reduziu em 1,9% neste ano na comparação com 2023, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento. E as consequências vão além do consumo de café. Isso porque o setor gera um grande número de empregos e alimenta o negócio de pequenas empresas. Por isso, tem uma grande influência na economia. A gente muda de assunto de novo com uma notícia boa para você, né, que gosta de calor, que gosta das altas temperaturas. Isso porque nós já estamos no verão. O verão começou neste sábado às 6 horas e 20 minutos exatamente. E de acordo com os meteorologistas, a estação será muito quente e chuvosa, principalmente nas regiões centro-oeste, sul e sudeste do Brasil. Esse período é marcado pela elevação das temperaturas em todo o país, devido à posição relativa da Terra em relação ao Sol, mais ao sul. Os dias se tornam mais longos que as noites, e as condições climáticas mudam rapidamente, favorecendo a ocorrência de chuvas intensas, queda de granizo, ventos de intensidade moderada a forte e descargas elétricas. Segundo o Climatempo, neste verão, não teremos os impactos do fenômeno El Niño, que no ano passado colaborou para manter a atmosfera global muito aquecida, contribuindo para a ocorrência de ondas de calor e de eventos extremos no Brasil. No entanto, a região sul e a região norte devem experimentar períodos quentes, com alguns dias com calor acima do normal. No sul, a tendência de aquecimento é especialmente o Rio Grande do Sul. De acordo com o Climatempo, a chuva mais volumosa e frequente do verão 2024-2025 deve ocorrer nas regiões sudeste, centro-oeste, em muitas áreas do norte e em parte do nordeste. Na região sul, o verão será marcado por chuva irregular e espaçada, com vários dias de predomínio de tempo seco, entre um episódio e outro de instabilidade. Além disso,
A expectativa de mais nebulosidade e chuva sobre o país neste verão vai evitar os longos períodos de calor intenso no centro-oeste e no sudeste, como ocorreu no verão passado. E olha só que notícia curiosa. Em São Paulo foi inaugurado o primeiro zoológico de pelúcias do Brasil. A ideia inovadora promete atrair muitos turistas. Vamos conferir a reportagem. O primeiro zoológico de bichos de pelúcia foi inaugurado na cidade de Tabatinga, no interior de São Paulo. A cidade é conhecida como a capital nacional dos bichos de pelúcia e é responsável por 9% da economia local e já gerou mais de 1.000 empregos com a confecção dos brinquedos. As pelúcias, inclusive, foram fornecidas pelos fabricantes locais. Batizado de O Mundo Encantado dos Bichos de Pelúcia, o espaço é um projeto da Prefeitura, idealizado em 2019, e busca explorar o turismo na cidade. O investimento foi de R$3 milhões e o parque conta com 5 cenários temáticos e uma sala pré-show. Além disso, as visitas são guiadas e serão gratuitas até o final deste ano e podem ser feitas em grupos de 30 ou até 40 pessoas. Bom, agora é hora da gente falar de esportes aqui nesta edição de sábado. E quem traz as informações está aqui ao meu lado é o Pedro Veraldi. Boa tarde, Pedro, seja muito bem-vindo mais uma vez. E a gente começa falando, da negociação que hoje é a que mais chama atenção no futebol brasileiro, no mercado da bola, não é, Pedro? Isso mesmo, Kleber. Uma boa tarde a você, uma boa tarde a todos que nos assistem. O atacante Paulinho está muito próximo de vestir a camisa do Palmeiras. Alguns detalhes separam o atacante do time paulista. E o jogador pode ser anunciado a qualquer momento. Vamos conferir. Atlético Mineiro e Palmeiras estão próximos de finalizar a transferência de Paulinho ao Alviverde. O atacante será negociado em uma operação total de 27 milhões de euros, aproximadamente 171 milhões de reais. E o Alviverde ficará responsável pelo mecanismo de solidariedade. Ficou acertado na negociação que o clube paulista vai pagar os 5% do mecanismo de solidariedade aos clubes que Paulinho jogou até os 23 anos, sendo eles Vasco e Bayer Leverkusen da Alemanha. Esse valor de 5% normalmente é pago pelo clube que vendeu o atleta, mas o Palmeiras assumiu essa condição e o Atlético Mineiro vai economizar 900 mil euros, pouco mais de 5 milhões na cotação atual. O Alviverde também vai enviar os volantes Patrick, do Sub-20, e Gabriel Menino, do time profissional, como parte da operação. Eles chegam de forma definitiva ao Alvinegro. O camisa 10 do Atlético Mineiro era sonho antigo do Palmeiras. Paulinho chegou em 2023 e se firmou como destaque no Galo. Participou de 120 jogos, fez 50 gols e 12 assistências. Foi artilheiro da equipe tanto em 2023 como em 2024. Na passagem por Belo Horizonte, Paulinho venceu o Campeonato Mineiro em 2023 e 2024. E olha só, um vídeo viralizou nas redes sociais nesta semana porque mostra o filho de um grande jogador de futebol, aliás, que promete seguir os passos do pai, né, Pedro? Pois é, Kleber. Um vídeo do filho do jogador Kaká estava participando de uma peneira, que é um teste para jovens jogadores terem a oportunidade de entrar nas categorias de base dos clubes. Mas o que impressionou mesmo foi a semelhança com o estilo de jogo do pai. Luca Leite impressionou os torcedores brasileiros que assistiram Kaká jogar nos anos 2000. O ídolo do Milan se aposentou em 2017, mas ao que parece teremos Kaká em campo por mais alguns anos. A semelhança no passe, no drible e até mesmo na explosão em campo encantaram a todos. É como se o talento do pai fosse passado para ele no DNA. O vídeo de Luca foi gravado durante uma peneira que o jovem de apenas 16 anos participou. Ele mostrou sua habilidade usando a camisa 9 e até anotou um gol. Além dos torcedores brasileiros, muitos jornais também repercutiram o vídeo de Luca. Um jornal da Espanha publicou os lances e comentaram que ele passa e dribla igual ao pai. Olha, e outra notícia que também viralizou na internet nesses dias é a história de um jogador de futebol americano. Conta pra gente o motivo, aliás, um motivo impressionante. Pois é, Kleber. O quarterback, que é o jogador estrela do futebol americano, ele tem uma linha de frente, né? E nessa linha de frente, ele presenteou todos os jogadores com um carro.
e foi um grande presente para todo mundo. É tradição no futebol americano o quarterback, que geralmente é a estrela do time, presentear no fim do ano a linha ofensiva, que é responsável por ajudar a estrela a realizar sua função com mais facilidade, dando tempo para acertar os passes necessários. E não é qualquer presente não, são presentes bem caros. Esse ano, o Brock Purdy do São Francisco 49ers não deixou a desejar na lembrancinha. O jogador distribuiu uma caminhonete para cada jogador que compõe sua linha de frente, 5 titulares e 5 reservas. Os carros estão avaliados entre $39 mil, o que equivale a R$242 mil, e $80 mil, cerca de R$489 mil. O time chegou na última final do Super Bowl, mas acabou ficando em segundo lugar do campeonato. Purdy foi um dos destaques da temporada e agora o jogador está negociando um novo contrato com a franquia. Os companheiros de time esperam que ele fique por muito tempo. Assim, todo ano eles podem ganhar presentes desse nível. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para todos que nos assistem. Muito obrigado pelas informações, Pedro. Boa tarde para você também. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Ótima tarde e até mais. Até mais.